A gente fala sobre gestão de negócios, recebe o nosso colunista Ivo Segundo. Ivo, bem-vindo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês. A gente vai falar hoje sobre um tema que eu gostei bastante, planejamento de metas. A gente volta a falar sobre a importância de planejar. Isso. E a gente fala agora sobre o estabelecimento de metas. Exatamente, Ronaldo. Metas, essa palavra, ela está presente no nosso dia a dia. Quando nós vemos notícias de economia, nós ouvimos lá as metas do governo, as metas de vendas, no ambiente corporativo, as metas de faturamento da empresa. Essa palavra, ela faz parte do nosso cotidiano, mas muitas vezes nós não paramos para pensar nela. Por isso que planejar as metas tem um aspecto importante, tem um aspecto fundamental para que nós possamos executá-las e medir se elas estão sendo atingidas ou não. Esse é um ponto bem importante para se discutir no ambiente corporativo, com certeza. Bom, então vamos pensar primeiro como a gente pode definir o que são metas dentro desse universo dos negócios. Exatamente. Meta, do meu ponto de vista, e é um conceito que eu uso bastante, eu vou usar aqui a palavra objetivo e meta didaticamente como sendo a mesma coisa. Nós podemos até conceitualmente diferenciá-las, mas objetivo e meta com um conceito semelhante aqui como sinônimos. Então, o objetivo, a meta, ele deve estar escrito, ele deve ser realizável, deve ter um tempo, deve ter um período para se executar e deve haver desejo, vontade de se realizar. Sem essas características, sem esses quatro aspectos, principalmente tê-los definidos por escrito e tê-los ali como realizáveis, como praticáveis, você não consegue estabelecer corretamente o que é uma meta. Não há planejamento que defina uma meta sem essas características. Eu gostei de um termo que você usou na sua resposta. São metas realizáveis. Exatamente. Tem gente que viaja. As pessoas confundem muito desejos, sonhos e objetivos, metas. Às vezes eu tenho um sonho de fazer uma viagem. Enquanto aquilo é um sonho, você não consegue pôr ele no papel e realizar. Então você tem que transformar esse desejo, esse intuito, esse ímpeto de querer fazer algo em praticável, em algo praticável, realizável. Por isso tem essa diferença. Planejar faz parte desse processo. Planejar a meta faz parte desse processo. Transformar o sonho em realização, em algo executável. Esse é um ponto importante. E precisa ser realista, né, Ivo? Exatamente. No ambiente corporativo, especialmente, que nós temos aí que trabalhar o conceito de estabelecimento de metas de forma pragmática, de forma calculada, tem que ter realidade. Então, tem que ser realista mesmo. Eu gosto muito de uma frase de um escritor do século XIX. Era Rudyard é um escritor britânico, né, chamado Rudyard Kipling. E ele falava assim: eu tenho 6 servos que me ajudam em todas as minhas decisões. Esses servos são o que, o porquê, como, quando, quem e qual é aonde eu vou realizar aquilo que eu preciso fazer. Com essas perguntas, nós conseguimos dar o início no planejamento das metas. Então eu preciso definir por que eu preciso fazer. E se não houver importância para você, você não vai transformar aquele sonho em uma realidade. Isso no ambiente corporativo é muito comum. As pessoas falam: eu preciso aumentar o faturamento da empresa. Mas por que você precisa aumentar? Como você vai fazer isso? Então, essas perguntas, elas precisam passar. Nós temos que torná-las uma peneira, um crivo, para analisarmos como nós vamos movimentar as metas, como nós vamos estabelecer e planejá-las. Então, sem que nós façamos essas perguntas para nós mesmos ou para a nossa equipe, nós não vamos conseguir definir metas calculadas e realizáveis. Aí elas vão ficar sempre no campo do sonho, sempre no campo do desejo. Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de ter aquilo, gostaria que a minha equipe de vendas fosse mais efetiva. Mas por quê? Como você vai fazer isso? Quem você vai envolver nesse processo? Qual é a forma, né? Essas perguntas são muito importantes mesmo para que nós possamos definir metas e planejar as metas adequadamente. Você situou há pouco a importância de ter claro também quem vai fazer o quê. Exatamente. Né? Então, quando a gente faz um planejamento, você tem que saber com quais pessoas você pode contar e até onde você pode exigir delas. Nesse processo de planejar as metas, o principal aspecto é definir, primeiramente, a importância da meta. Ela tem que ter uma relevância. É muito comum no ambiente corporativo, nós vemos as pessoas falando assim:
eu preciso preencher esse relatório aqui, não sei nem porquê. Quando a pessoa não entende o engajamento que ela tem que ter com o processo, a tarefa sai mal feita, não vai sair adequadamente. Por isso que a importância da meta é fundamental. A importância precisa ser comunicada, as pessoas precisam saber qual é a importância, qual a relevância daquela atividade para a empresa. E se você não envolve as pessoas corretamente, não as estimula, sempre nós vamos ter problemas na execução. Então, quem vai realizar é fundamental também. Pessoas certas nos lugares certos. Você definir ali, a área financeira define as metas financeiras, a área contábil as metas contábeis, a área de vendas precisa passar pelo processo de planejamento do fluxo de vendas. Agora, não adianta eu aumentar as vendas se eu não tiver recursos financeiros ou não tiver suporte da área de logística para as entregas. Então, esse fluxo de quem faz o quê tem que estar bem claro em cada meta. Clareza, né? Com certeza. Essa é uma palavra-chave. Então, isso precisa estar bem comunicado, a equipe precisa compreender bem como chegar e como alcançar, inclusive, essas metas. Por isso que o estabelecimento da meta, esse é um dos principais ganhos do estabelecimento claro de uma meta, né? Você ter uma comunicação dentro da corporação, todos trabalharem em prol do mesmo resultado. Então, se eu não tenho a clareza do que o meu departamento, o que a minha área precisa realizar e o impacto disso no objetivo da empresa, a gente fala, às vezes eu estou aqui comentando, eu tenho a sensação de que eu falo somente para grandes corporações, mas uma empresa pequena, pensa numa lanchonete que tem lá 3 funcionários, tem o proprietário e 2 funcionários, tem uma pessoa que cuida da limpeza. Se essa pessoa não entender que a função dela é fundamental para que a qualidade do produto chegue para o cliente, na hora de entregar o lanche ali num prato adequado, limpo, isso é uma meta que ela precisa ter. E se ela não tem clareza no que ela tem que fazer, o resultado final é sempre ruim. Então, em qualquer tamanho de corporação, você estabelecer claramente os papéis e os objetivos de cada funcionário, de cada pessoa que executa determinadas funções, traz um ganho muito grande no resultado final. Então, o principal ganho da meta planejada e estabelecida é clareza no que cada funcionário deve fazer dentro da organização e o quanto isso vai ter de impacto positivo no atingimento de resultados. Ivo, mais uma vez obrigado por ter vindo aqui e trazer essas informações para a gente. Agradeço, Ronaldo, pela oportunidade mais uma vez. Toda quinta-feira a gente recebe aqui no nosso jornal Ivo Segundo. O Ivo traz informações importantes sobre a gestão de negócios e você tem a oportunidade de compreender com a gente como lidar com diferentes áreas. Hoje nós falamos sobre planejamento de metas. Se você pegou a nossa conversa, quem sabe pela metade, você pode assistir depois o vídeo dentro do nosso canal no YouTube. Você entra lá no nosso canal no YouTube, no .com News, e acompanha essa nossa conversa, a conversa que tivemos há pouco com o Ivo.